Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui aos nossos trabalhos, começando aqui mais uma semana. E, né, começando aqui também os debates que precisam ser feitos aí, necessário aí para a luta social. E hoje vamos conversar com um tema de suma importância, que é a população de rua, né? E para falar aí desse tema, eu convidei o Edivaldo, né? Ele que é do MNLDPSR. Vamos conversar um pouco aí sobre a situação, né, do estado e principalmente aí da cidade de São Paulo. Então, Edivaldo, é um prazer recebê-lo aqui. Então, fique à vontade aí para você fazer sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Edivaldo Gonçalves de Souza. Hoje eu sou coordenador interino nacional do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População de Rua, né? Esse movimento ela surgiu na época da pandemia, né? Foi uma divisão entre o Movimento Nacional da População de Rua, né? Eu sou um dos cofundadores, junto com o Anderson Lopes Miranda, que foi o fundador do outro movimento, que é hoje o coordenador geral do CEMP Rua Nacional, presidente do CEMP Rua e coordenador, né, de política pública para política pública para a rua em Brasília. Eu fico muito grato pelo convite, pela essa entrevista, para a gente passar a nossa dificuldade, né? Eu morei 30 anos na rua, hoje não moro mais, tive passagem na rua com 30 anos, e hoje eu faço, né, várias atividades com a rua, dentro do movimento e fora do movimento. Edivaldo, começando com uma pergunta mais ampla, a nossa conversa, como que você vê a situação da população de rua aqui na cidade de São Paulo? A problemática da rua não é só de São Paulo, né? É uma problemática a nível nacional. Ela teve um alto crescimento, né, de população, de pessoas em situação de rua depois da pandemia, porque o governo, né, falava fica em casa, né, e a rua não tinha casa, né? A gente era invisíveis, né? E hoje somos visíveis, porque quando esvaziou as cidades, as capitais, grandes cidades, ficou só a rua na cidade. Então ela acabou ficando visíveis. É, uma coisa que eu ia falar, né, que você já tocou, que gostaria que você entrasse, né? É correto afirmar que a população em situação de rua aumentou na pandemia? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais explicando por quê. Sim, temos essa confirmação, sim, a gente confirma, com bons e gratos. Né? Em São Paulo, na capital, existe um censo falso de 20 e poucos mil, 23 mil e pouco, e nesse censo, entendeu? A gente se debateu que sempre chegava numa casa de 40 mil. Hoje, São Paulo, acreditamos que esteja numa casa de entre 50 a 60 mil moradores, porque muita gente perdeu o emprego na época e não conseguiram se manter na casa. Então muitas famílias inteiras foram para a rua. E também muitos homens solteiros também foram para a rua também, porque não ficou com vergonha de não conseguir manter a família. Né? Entrou na bebida, né? Entrou em algumas coisas porque não conseguiu manter a família. E também mãe solteira, muita mãe solteira foi para a rua também. Então a gente está fazendo uma avaliação, né? Hoje, né, conseguimos, vai ser a primeira vez que o censo vai contabilizar a população em situação de rua no Brasil todo, né? Fizemos um teste no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? E o ano que vem vai ser só nas capitais e, e
E 2026 vai ser no Brasil todo o censo fazendo um levantamento. Porque antigamente o censo era só para as pessoas que tinham, né, endereços. Hoje, né, conseguiram com muita briga para colocar a rua também dentro do censo populacional do IBGE. Edivaldo, outra coisa que eu acho que a gente precisaria conversar aqui é sobre o que leva as pessoas a morarem nas ruas, né? Porque a gente sabe que é a situação financeira, mas muita gente coloca outros aspectos, como família, né, na conta também. Há uns 5 anos atrás, né, pela FIP, fez uma buscativa via FIP, né? Uma buscativa, né? E um levantamento, o que leva a população para a rua. Muita gente coloca que a rua vai para a rua por causa de bebida ou droga. A gente sabe que a bebida ou droga, ela é uma coisa que ela entra depois, tá? Não é a bebida e nem as drogas que leva a pessoa para a rua. E sim, e sim, é, a parte financeira, para poder manter a família, para poder pagar o aluguel, entendeu? Muita gente perde o emprego, ou briga familiar também, né? O vínculo familiar é quebrado, né? Então, muita gente da rua tem vergonha, né? Porque não tem um vínculo familiar. Então, isso que leva para a rua, tá? É balela falar que a rua, entendeu? É, a problemática é bebida e álcool. A gente tem um problema muito sério de doença mental, que a rua atende isso aí. Mas a doença mental também é outra coisa que ela vem depois também. Porque a rua, entendeu? Infelizmente, ela é um manicômio céu aberto, acaba se tornando um manicômio céu aberto e também é uma trazedora de doenças mentais. Uma fábrica de doenças mentais. Edivaldo, uma das coisas que se debate muito aqui na cidade de São Paulo é a questão da Cracolândia e principalmente agora que o Júlio Lancelotti entrou em cena nesse debate. Como que você vê essa situação da Cracolândia e toda a perseguição ao padre Júlio Lancelotti? Esse assunto é muito complexo sobre o fluxo, sobre a região da luz. Tá? Existia um programa, Braços Abertos, que estava dando certo. O pessoal, o Braços Abertos, tinha um trabalho de redução de danos, né? Dava oportunidade de trabalho e a prefeitura alugava os hotéis na redondeza. Tá? E muita gente participou na parte do Braços Abertos. Aí entra, como não é um programa de Estado, né, é um programa de governo, tá? Então acontece, quando entra um, um outro prefeito, outro gestor, aí não querem aceitar o trabalho que já está sendo feito e queria seu próprio projeto, seu próprio programa. E o Dória entrou e acabou totalmente com o Braços Abertos e, e fez um outro programa que deu totalmente errado, pensando que ia favorecer. E esse novo prefeito também criou um novo programa chamado Reencontro, tá? Também não está dando certo, né? Então, tinha um trabalho dentro do fluxo, mas o fluxo a gente não pode lembrar, a gente tem que lembrar que o fluxo não é só a rua que frequenta. Tem gente que tem casa, família, rica, pobre, classe média, todas as classes frequentam o fluxo, né? E o Júlio Lancelotti, ele é uma pessoa que sempre vai ser atacada mesmo, porque a gestão a Câmara e a gestão que está hoje não vai muito com o jeito que o Lancelotti trabalha. Então, aí o Lancelotti, entendeu? Sempre foi colocado como apoiador, entendeu?
da Cracolândia, o apoiador do fluxo, o apoiador das drogas, apoiador de tudo, como todos os movimentos sociais, principalmente nosso movimento da rua. E tem mais também, né? A problemática do fluxo, de vez eles deixarem num local só, como era antigamente, onde tinha um tratamento do CAPS, tinha os outros, todos os outros serviços, a prefeitura tirou todo o serviço em volta do fluxo de atendimento a essas pessoas. Aí acontece, espalhou o fluxo para todo canto. Antigamente o fluxo não mexia com os comerciantes, hoje mexe, porque eles estão num canto, chega a polícia, começa a espalhar. Aí aconteceu, criou vários minis Cacolândia no centro da cidade. Edivaldo, né, pegando aí na sua fala anterior, né, sobre a questão o que leva a população em situação de rua é, ir para as ruas, né, morar nas ruas, existe preconceito na fala daqueles que acreditam que a situação se resume a droga e bebida? Olha só, é, isso também é uma coisa que começou a aparecer desde a última gestão do governo federal. Tá? Não vamos jogar politicamente em cima da política em si, mas assim, o que apareceu que muito, é, como falo mesmo, extrema direita, com pensamento de extrema direita, tá? Não vê a população de rua, entendeu? Como uma pessoas que não são criminosos, e sim vítima do sistema. E sim vítima do sistema. Que automaticamente, entendeu? De vez de achar fazer uma política pública para amenizar a rua, né? Não ameniza, discrimina, entendeu? Não acha uma solução, tá? Acho que deve ter clínicas terapêuticas, que clínica que a gente já viu que não dá certo, né? A pessoa fica um bom tempo na clínica, fica lá passando uns tempos na clínica, aí volta para onde? Para acompanhar o tratamento. Ele volta para a rua, entendeu? As clínicas terapêuticas, infelizmente, é mais para ganhar dinheiro. Não é uma solução totalmente saudável, né? Então, a criminalização não é todo, né? Generalizando. Mas acontece que o governo, quando fala que a rua não quer ir para o equipamento, porque tem vaga, porque é isso, não passa fome, nada, é tudo mentira. Eles querem mostrar para a sociedade que existe uma coisa tão bela e perfeita, e na verdade, na realidade, entendeu? Em São Paulo só tem 20 mil vagas em equipamentos. Aí ele fala que tem isso, tem aquilo, entendeu? Em todo lugar que você for, a gestão fala que e joga a culpa na rua. E eu também os maus tratos que a rua tem. Então, é muito sério a discriminação que a gente segue. A gente tem um problema muito sério, entendeu? Com essas casas, né? Exemplo, um casal. O casal, tá? E quando ele vai procurar um equipamento, tem vezes quando separa a mulher e o filho e o marido. Tem casas, entendeu? Que não aceita o filho, a mulher, entendeu? Não aceita os dois. A gente tem uma problemática muito grande, tá? Que não existe casa para famílias, né? Não existe casa para famílias. Teve um rapaz, né, que é filho de uma amiga nossa, que completou 18 anos, e eles não podiam ficar mais no mesmo local, por causa da idade dele, porque ele completou 18 anos. Então, e fora os pets. Então, por isso que muita família, você vai, olha em São Paulo e estão na rua, porque tem essa divisão. E muitos também têm seus pets, que não tem o tratamento com os pets, não tem um local, um canil para colocar os pets, entendeu? Então fica muito difícil, entendeu? Então por isso que você vê muita gente na rua, porque as demandas dos equipamentos que existem em São Paulo não fornecem atendimento,
entendeu? É especializado para a família, nem para as pessoas que têm pet. A gente tem um problema muito sério, é que a política pública na baixa temperatura, tá? Não faz um cumprimento, entendeu? E eles fazem o emergencial. Eu acho que o emergencial, entendeu? Chega atrasado e com falhas, e muitas falhas, né? Porque a pessoa não vai viver só no emergencial, né? Em baixa temperatura. Precisa de local para ficar em alta temperatura também. Precisa de local para tomar banho, para tomar água, para comer, para dormir, né? Então, a gente tem um problema muito sério, porque eles começam a baixa temperatura muito atrasado, entendeu? Muito atrasado. Então, a gente tenta fazer, entendeu? O mais possível na luta para tentar ficar adiante, entendeu? A operação baixa temperatura aqui em São Paulo. Edivaldo, outra coisa que eu acho que seria importante colocar aqui é o argumento que muitas das vezes parece ser fácil, mas não é, do daqueles que falam, ah, tá na rua porque tá faltando emprego, né? De fato, dá para fazer uma relação, né, entre as duas coisas, mas é aquilo, né? O problema é muito mais complexo, né, do que procurar soluções simples. Gostaria que você comentasse sobre isso. Faltando emprego, a gente sabe que está faltando emprego, né, para o profissional. Graças a Deus está aumentando, né? Agora, existe um emprego informal, tá? Aqui em São Paulo, entendeu? Um aluguel de um cantinho, de uma casinha, de um cômodo de um cômodo só, com banheiro, ou banheiro fora, só no centro da cidade, no Brás, é R$ 700. Quem sobrevive com recebendo um salário mínimo, entendeu? Ou recebendo um auxílio o Bolsa Família, quem consegue sobreviver, né, pagando um aluguel desse jeito. E quando você vai procurar um local mais barato e mais amplo para a família, é na periferia, que é 2, 3 horas da cidade. 1 hora, 1h30, entendeu? Sabe que São Paulo é muito grande, né? É a maior capital, né? Então fica difícil isso aí, né? E por isso que a gente briga, entendeu? Por uma política pública intersetorial, para não ficar totalmente dependendo, entendeu? Da assistência social, que possa envolver a saúde, o trabalho, a assistência social, que é importante, tá? A gente defende a moradia primeiro, a moradia, a rua não quer nada de graça, a rua quer, entendeu? Pagar. A gente tem uma experiência de moradia aqui em São Paulo com a rua. E deu certo, tá? Temos vários prédios abandonados, né? Que deve para a prefeitura, deve para a União, deve para o Estado, entendeu? Que poderia ser utilizado para fazer um programa de moradia. Porque a partir que você tem um endereço, você consegue trabalho. Quando você está no equipamento, né? Você passa o seu endereço, está num albergue. Albergue, as pessoas não vão aceitar, as empresas não vão aceitar. São poucas empresas que aceitam uma pessoa que está num equipamento de acolhimento hoje. Edivaldo, como que você vê a tratativa do governo federal em relação a esse tema? Olha só, eu sou conselheiro do Sempre Rua Nacional, né? A gente debate. Existe o programa Ruas Invisíveis, né? Esse programa que foi lançado para o governo federal em cima da DPF, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior de Justiça, né? Do TSJ, do Alexandre de Moraes, né? A TPF 976, né? Que obriga os municípios, os estados e a União, entendeu? Criar um plano de trabalho. E agora a gente está cobrando isso, né? Alguns municípios ainda não fez o plano de trabalho nesse estado, né? E a gente está cobrando sobre isso, porque o CIAMP é o Comitê Intersetorial de Monitoramento
das políticas públicas, né? Por que intersetorial? Porque ela envolve saúde, trabalho, educação, assistência social, né? E fora os movimentos. Outra coisa que a gente precisa colocar também é a questão da especulação imobiliária, que muitas das vezes quer passar a imagem aí de uma cidade bonita, né, entre aspas, e com isso acaba tirando os moradores em situação de rua em circulação. Eu gostaria que você comentasse sobre isso também. A gente tem um problema com a especulação imobiliária aqui em São Paulo, na capital e no Brasil todo, né? A especulação imobiliária, entendeu? Tá? Em algumas praças, tá? Daqui de São Paulo, ela foi cercada por gramil, né? Para a rua não frequentar, né? Aí expulsaram muito pop rua das praças, principalmente da Praça da Sé, a Princesa Isabel. É, a especulação imobiliária na luz é porque o governo, né? E, e lá também é a sede da maior operadora de seguro parece que da América, acho que do mundo, né? Uma das maiores, né? Que é a Porto Seguro, né? Que lá onde tem a sede total deles, né? E também a volta do governo do estado, a volta do governo do estado, né, para o Campos Elísio, lá na Luz, né? Então, isso é uma das razões, né, dessa guerra total lá no fluxo. E em São Paulo, entendeu? Está sendo expulso, né? Fora isso, o que está acontecendo? A prefeitura está botando os policiais em cima das ONGs para não fornecer marmita, alimentação para a rua, entendeu? As OSC que faz a entrega de alimentação para a rua estão sendo intimidadas pela prefeitura e pela polícia. Edivaldo, um termo aí que é utilizado aí para designar os moradores em situação de rua é o termo mendigo. Esse termo soa preconceituoso, na sua opinião? E se sim, explique aí por que que não devemos adotar essa terminologia. Essa terminologia, tá? Ela foi retirada há muito tempo. A gente brigou há muito tempo. Esse termo de mendigo, homem do saco, né? Porque antigamente era homem do saco e mendigo. A pessoa não é mendiga, a pessoa não está na rua, entendeu? Não está na rua porque quer. É por um acaso que aconteceu na vida dele. Pode ser de doença, pode ser de quebra de laço familiar, pode ser de bebida, pode ser de qualquer maneira, mas ninguém quer, entendeu? Ficar na rua, né? Então, há muitos anos, há mais de 20 anos, que a gente não usa mais esse termo, né? De mendigo. E sim usamos pessoa em situação de rua ou população em situação de rua. Até a pessoa, até a população, a gente está querendo tirar, não mais mudar totalmente. E colocar como pessoas, porque são pessoas, entendeu? Não são animais, são pessoas, são gente que teve alguns problemas na família, alguma coisa, como eu tive também, tá bom? Então, esse termo é um termo que era usado na época do militar, era um tempo que usado na época do Império, é uma coisa muito antiga, muito, entendeu? Então, esse termo a gente não se usa mais. E Edivaldo, para a gente ir para a parte final daí da nossa entrevista, explica um pouco aí para a gente quais são as ações do movimento, né? O que que o movimento aí que você faz parte, ele faz, né? Quais são as medidas que ele toma em relação a esse tema? O movimento, tá? Foi criado, né? É um movimento democrático que tem ex-pessoas que passou na rua, pessoas que estão na rua, pessoas que são técnicos, que são profissionais, né? E apoiadores.
O movimento é muito democrático. O movimento foi criado, entendeu? Para fazer briga justa para a população de rua. Porque a população de rua não era vista, né? E o movimento fez isso. Então, várias políticas públicas que existem hoje, que tem em andamento, foi o movimento que lutou. Desde o consultório na rua, desde POT, aqui em São Paulo, que é um programa do Estado, não é de governo, é uma lei, tá? É uma PL, um projeto de lei feito na época da Mata Suplicy, que não pode ser retirado, pode mudar de gestão, mas não pode ser retirado, tá? O que é o POT é o Programa Operação Trabalho. E a gente administra 350 pessoas dentro desse pote. Cada um aqui no nosso pote ganha um salário mínimo. E o movimento é espalhado, entendeu? Especificado, espalhado no Brasil todo, e cada região faz o seu trabalho de luta, né? Eu sou mais nível nacional, eu sou articulador, que vai conversar, né? Na articulação da política pública a nível nacional, mas tem outros articuladores que é nível estaduais e municipais. Aqui a gente estamos aqui, como um amigo nosso sempre fala, que é o Anderson, né? Que política é igualzinho um feijão, sem pressão, entendeu? Sem não fazer pressão, ela não cozinha. Então é isso. Agora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, Edivaldo, última pergunta, né? Que acho que essa pergunta é bastante importante a gente conversar aqui, é em relação à questão da violência policial contra os moradores de rua, né? Como que você vê esse tema e como combater isso? O combate sobre isso, contra a violência da rua, a violência policial da rua, é uma coisa institucional que vem há muito tempo. E a gente sempre conversa com a segurança, né? Principalmente agora, que não é só a polícia, não é só a PM que vai em cima da rua, as GCMs municipais. Infelizmente, faz tempo, são o governo do estado, o governo municipais e estaduais que botam, entendeu? Não passa uma formação para esses agentes de segurança como tratar a rua, né? Porque eles veem que a rua é totalmente marginal, entendeu? A rua é totalmente, né? Aonde acontece algum furto, algum roubo, assalto, a rua leva totalmente a culpa, né? Mas a gente sabe que não é a rua que está fazendo um roubo, e sim, entendeu? Pessoas que têm casa, que têm família, que estão nas suas casas, é a marginalização do uso, né? De uso também é marginalizado. A gente vê várias vezes a polícia passar em cima de pessoas que têm jovens, né, de faculdade, jovens, né, usando suas coisas e a polícia não faz nada. Mas quando vê a rua, é descriminalizada. Então, essa é uma coisa muito complexa, né, na segurança pública, que a gente está brigando e enfrentando para ver que a gente tira esse dogma, né, esse karma, né, em cima da população de rua. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Edivaldo, né? Gostei aqui do nosso papo, é um tema aí bastante importante. Espero, né, ter contribuído aí com o debate que o movimento, os movimentos aí que estão ligados a essa área fazem sobre o tema. Então, muito obrigado e passo a palavra aí para o Edivaldo novamente fazer suas considerações finais. Desculpe, eu não tinha comentado que eu sou conselheiro nacional, né, do CEAMP Rua, que é um comitê, é um tipo de um conselho que a gente discute com a população de rua. Sou conselheiro estadual titular da assistência social, né, administro vários projetos aqui em São Paulo, né, e agradecemos esse convite, esse debate para a gente conversar e falar, né. A gente não fizemos antes por causa que eu estava mais em uma atividade fora, né? Eu fiquei 2 semanas fora, bem dizer, que eu tive em Rio de Janeiro representando o Conceia no Rio de Janeiro, e depois eu tive de estar no Rio Grande do Sul.
mas agradecido e muito, né? E lembrar também, tá? Das 10 mortes, 10 não, desculpe, 11 mortes que aconteceu em, no Rio Grande do Sul, né? No último dia de atividade no Rio Grande do Sul, sobre a tragédia do incêndio que aconteceu lá. Tá? Então a gente está muito triste, os movimentos sociais, né? Os movimentos da população de rua, né? E os integrantes de entidade que fazem essa luta, né? Morreram dentro de um incêndio de um equipamento que era para proteger, não era para matar. Então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado, Edivaldo, e principalmente muito obrigado aí você que acompanhou esse papo até aqui. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e, né, também segue a gente no Facebook, TikTok, Instagram e também nós estamos no Quai. E quem puder contribuir financeiramente com o Pix, né, quem puder, colabore aí com o nosso canal.